Quando a voz do pai enfraquece, a voz do mundo engrandece. Dá mimo, mas não dá exemplo. Você dá de tudo para os seus filhos, mas maltrata as pessoas da rua, maltrata a sua esposa. Do que adianta? A ausência não se resolve com um pix emocional. Tem pai que acha que está compensando a ausência com presente, mas filho não precisa primeiro de coisas, precisa de uma boa referência, que é você, pai. Sejam bem-vindos à nossa série sobre paternidade. E o tema de hoje é nada mais, nada menos do que a presença vale mais do que o presente. Forte esse tema, né? Qual que é o ponto aqui, né, que a gente vai falar sem rodeio, né, bate pronto, de forma objetiva. Hoje muitos pais estão entrando numa lógica muito perigosa, que é o quê? Trabalha demais, aparece menos. Terceiriza a criação, alivia a culpa comprando coisas. Confundem provisão com presença. O problema não é dar presente, o problema é usar o presente para maquiar a sua ausência. Então, nós precisamos falar sobre esse tema, que eu vejo hoje, né, grandes pais, grandes assim no sentido de achar que são relevantes, eles têm comprado seus filhos com as coisas, né? Então isso você vê em famílias de pessoas muito ricas, né? Classe média, onde você vê que as pessoas começam a utilizar estratégias compensatórias para se fazer presente, se fazer importante na vida dos filhos, né? Diferentemente dos pais raízes, que realmente vivem com pouco, conseguem fazer muito com a presença, né? E quando estão em casa, literalmente estão em casa, quando vão sair com os filhos, dedicam tempo com os filhos. Isso, de fato, é um pai raiz, é um pai que o filho quer. O Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Guarde isso. Aqui o ponto claro é deixar a seguinte questão para vocês: ensino, caminho e formação. O texto de Provérbios 22 não diz: compre a criança, entregue conforto para a criança, dê coisas para a criança. Diz: ensina. Ensina na Bíblia, não é apenas falar. Acompanha, repete, modela, caminha junto. E por que eu quero dizer isso para vocês? Porque eu cresci, né, num ambiente sem a presença de um pai que era presente, era um pai que dava presente, né? E então, tô querendo dizer para vocês, o caráter do meu pai, tudo isso está em jogo? Não. Eu sempre falei, ele tem um caráter ilibado, é um cara bom, é um cara que hoje nós temos uma amizade, nós somos próximos, mas até os meus 14 anos eu não tive contato. Então, na minha principal etapa da vida, que foi a minha formação, né, até os meus 7 anos formou o meu caráter, dos 7 aos 14 deveria ter ali acompanhado a minha caminhada e eu não tive isso. Minha mãe que teve que estar olhando para isso e tudo mais. Então você crescer sem a presença de um homem dentro de casa faz muita falta, porque muitas vezes você vai escutar a sua mãe, mas ela tem pensamento de mulher. E aí eu brinco, né, que é muito ruim quando você não tem uma referência masculina dentro de casa, porque às vezes você nem sabe como se comportar. O meu filho, por exemplo, o Ravizinho, a gente desfraldou ele, tá ensinando ele os momentos que ele deve ir ao banheiro, que ele deve ali, né, fazer as suas necessidades. E aí outro dia ele me viu e perguntou assim: papai, você, né, vai no banheiro, você faz em pé? E aí eu falei, brinquei com ele, filho, geralmente o homem faz em pé, mas às vezes tem homens que faz sentado, porque às vezes cresceu num ambiente onde só tinha mulheres, e aí para não, né, não fazer toda aquela lambança na privada ali, ele fazia sentado, porque a mãe dele ensinou que tinha que fazer sentado. Mas geralmente o homem faz em pé, né? E aí ele queria, agora ele quer fazer em pé também. E aí eu tô ensinando ele, né, a ter esse momento de fazer em pé, porque ele viu eu fazendo, ele quer seguir o exemplo. Aqui é um detalhe bobo, né? Não tô para colocar em jogo se você faz em pé ou sentado, eu não quero saber disso, mas é porque ele viu eu fazer em pé e agora ele quer seguir um exemplo, né? Se ele ficar olhando para a mãe dele, ele vai fazer sempre sentado, né? Então, essa é a questão do exemplo. Quem ensina está perto, quem forma está presente, quem discipula aparece na rotina. Galera, não é fácil você educar.
Não é. Eu tenho 2 crianças em casa e é mega desafiadora. Eu erro só o tempo inteiro. Eu tomo decisões que eu não deveria tomar só o tempo inteiro. Mas eu tô ali, tentando, errando e acertando, eu estou ali, né, presente, ensinando o caminho certo, mostrando o porquê que eles estão na disciplina, o porquê que eles devem seguir por aqui e não por ali, né? Então é constância, é o tempo inteiro. E aqui entram 4 pontos centrais, né, que o filho realmente precisa da sua presença. Primeiro, a presença gera o quê? Segurança. A presença gera o quê? Identidade. A presença gera o quê? Memórias. Esse final de semana nós estávamos na praia e aí tivemos um momento ali onde nós fomos para a praia à noite, já era umas 8 horas da noite, nós fomos ali e brincamos, pegamos as conchinhas e eles correndo da onda e correndo na praia. São memórias, são momentos que nós fazemos. Tive um momento ali onde eu estava mostrando para o Ravi sobre como fazer churrasco, como acender o fogo, como cuidar da carne. Ele só tem 2 anos, mas eu estou criando memórias com ele. Ele já gosta de churrasco, né? Então, quem não gosta, né? Presença gera o quê? Direção. Um pai presente não só está no ambiente, mas ele corrige, ensina, aponta o caminho. E aí, a presença, né? O presente sem presença não resolve. Por quê? Aqui eu quero confrontar vocês. Olha só isso aqui. Tem pai que dá tudo, menos a si mesmo. Ele compra o PlayStation, ele compra o celular, ele compra o carro, ele compra roupa, mas ele não tá lá. Ele não tá lá para jogar o videogame, ele não tá lá para ver as redes sociais do filho, ele não tá lá para colocar a camiseta igual do filho. Ele não tá lá. Dá brinquedo, mas não conversa. Mas não dá conversa pro filho. Então, pô, eu dei um carrinho de controle remoto. Vai lá, brinca com ele, ensina como ele deve andar. Eu dei os meus carrinhos de quando eu era criança pro Ravi. Eu tenho lá o robô do Power Rangers, eu dei para ele, dei os meus carrinhos de controle remoto para mostrar para ele que eu também um dia já fui criança, eu já tive. Eu ensino a ter cuidado com os brinquedos dele. Lá em casa eles guardam o brinquedo depois que usa. Tem dias que não dá muito certo, galera, tá? A gente também não é perfeito, não. Tem dia que é um caos, eles não guardam, tá tudo bem, mas via de regra eles têm essa prática, tá? Dá conforto, mas não dá direção, não adianta nada você dar uma vida, né, morar num palácio, mas você não está ali mostrando para ele como você fez até chegar ao palácio. Dá mimo, mas não dá exemplo. Você dá de tudo para os seus filhos, mas maltrata as pessoas da rua, maltrata a sua esposa, maltrata eles. Do que adianta? Então, o filho pode até sorrir com um presente. Naquela hora que você deu, ele vai ficar mega feliz. Todo mundo fica. Mas é a presença que vai fortalecer a alma dele. É você dar o presente e brincar. É você comprar algo, mas estar ali usufruindo. É você levar ele para um lugar maneiro e ficar ali sem celular, ficar desfrutando daquele momento. É isso que vai fazer a diferença. Qual foi a última vez que você dedicou um tempo para os seus filhos? Eu nem tô falando da esposa, tá? Eu tô falando só do filho. A ausência não se resolve com um pix emocional. Não adianta você fazer um pix, não, galera. Como a presença aparece na prática? Presença exemplos práticos. Sentar para conversar sem o celular. Larga esse celular para lá. Chega em casa, coloca ele lá na prateleira e dedique um tempo para brincar com as crianças, dedique um tempo para ficar com a sua esposa, brinca a vocês quando eu chego em casa. É uma alegria, é uma farra em casa. E aí a gente tem momentos de brincadeira, a gente corre pelo apartamento, eles trazem um patinete, a gente brinca de pega-pega, brinca de animais, joga bola. Eu imagino que o vizinho de baixo deve amar a gente. Mas eu também tento policiar com isso daí, viu, galera? Para não ter muito barulho. Ouvir o filho com atenção, orar com ele antes de dormir, ore com seus filhos, abençoe seus filhos, tire aquele medo da noite, o medo de bicho, o medo de coisas. Corrigir com amor. Aqui é interessante, porque geralmente nós exercemos muito mais um autoritarismo do que uma autoridade.
O autoritarismo é como se fosse um sargento, né? Eu sou um coronel, eu chego lá, faz isso, isso aqui, você não explica o porquê que tem que fazer. Você não mostra por que você está dizendo para aquilo. Os meus filhos ficam na disciplina, lá em casa tem disciplina. Mas quando acaba a disciplina, eu explico por que ficou. E aí eu falo, vamos supor, ele brigou com a irmã dele, eu faço ir lá pedir desculpa, abraçar, dizer que ele tem que tratar ela com amor. Se ela fez alguma coisa errada, fez chilique, ficou estressada, não controlou as emoções dela, deixo lá também, depois explico, olha, você precisa controlar suas emoções, você precisa entender o que está acontecendo, não é assim que você reage à situação. E aí a gente vai explicando o porquê daquilo e por que ela não deve fazer aquilo. Acompanhar, pergunta se tá bem, se é de verdade, se demonstra afeto. Presença não é geografia, galera. É envolvimento. Às vezes eu posso estar aqui no Instituto gravando esse conteúdo agora, mas eu, antes de gravar esse vídeo, minha esposa estava aqui, ela saiu para buscar as crianças, me interessei, você está indo lá agora e tal, depois você vai para casa, já já eu tô lá, a gente vai ficar junto. É isso. E qual que é o perigo da ausência paterna? É quando você se omite, a internet cresce e aparece e traz conteúdos que não deveria entrar na sua casa. Os amigos, a cultura, os influenciadores, as feridas crescem dentro dele. E aí, às vezes você pega filhos que ficam a madrugada inteira jogando e falando com pessoas que você nem sabe quem é. Você não sabe nem o que essas pessoas estão implementando na mente delas. Você não sabe nem o que está acontecendo, você não vê as redes sociais do seu filho. Não estou falando aqui que é para você ficar fiscalizando ele, mas às vezes você precisa ver para entender se ele está indo para o caminho certo, porque aquilo dali é um cuidado seu. Você tem que mostrar para ele que você se importa por ele. E aí você pode ter acesso a muita coisa. Quando a voz do pai enfraquece, o barulho do mundo cresce. Grave essa frase. Quando a voz do pai enfraquece, a voz do mundo engrandece, a voz do mundo cresce. E aí eu quero deixar aqui, né, uma aplicação prática para vocês, que é o seguinte: o desafio, eu quero deixar 3 aplicações aqui para você. E antes dessas aplicações, eu quero que você entenda que aqui eu não estou vendendo a ideia para que você seja um pai perfeito. Não é, você não precisa ser perfeito, você vai errar, eu erro todos os dias. Você vai tomar decisões que vai magoar, tudo bem, mas peça perdão. Se você pedir perdão para o seu filho, certamente ele vai te perdoar e aquilo vai gerar uma cura dentro da sua casa. Então separe 20 minutos por dia para ter a atenção plena do seu filho. Faça perguntas de verdade, sem pressa na resposta. Escute o que ele tem para falar. E por fim, ore com ele antes de dormir. Faça isso todas as vezes. Rafael, mas outro vídeo você falou sobre essa dinâmica. Faça de novo. Repita, faça várias vezes. É a constância. E aí eu quero deixar aqui para vocês, tá? Que se vocês fizerem isso, certamente Deus vai abençoar vocês. Certamente essa relação vai ser reconstruída. Certamente essa relação vai ser direcionada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mande para o máximo de pessoas, mande para os pais que você conhece, abençoe a vida de outras pessoas, curta, comente, compartilhe. E eu espero vocês no próximo episódio da nossa série Paternidade aqui no Instituto Risa.